O LG G7 ThinQ é um novo smartphone top de linha da empresa coreana e chegou para redimir muitos erros das gerações anteriores. Ele é um smartphone com visual moderno e bonito, especificações de ponta e câmeras boas. E até o polêmico Note que ele tem você vai poder disfarçar se quiser. Mas ele não é o celular perfeito, começando já pelo nome, que só vai significar alguma coisa para você se você for uma daquelas poucas pessoas que tem dezenas de milhares de reais sobrando na conta para equipar a casa com um monte de eletrodomésticos conectados da mesma marca. Como esse não é o caso da maioria dos brasileiros, eu vou chamar ele só de LG G7 mesmo, beleza? Tirando esse ponto quase insignificante do caminho, vamos falar sobre as coisas que realmente importam no aparelho. Antes disso, vale só ressaltar aqui que o modelo que a gente recebeu para testar é uma versão de pré-produção. Então, por mais que o hardware continue sendo o mesmo quando o celular chegar nas lojas, o software ainda vai ser atualizado. Começando pelo visual, o aparelho segue as principais tendências de 2018. Corpo com bordas de metal e vidro na frente e atrás, câmeras duplas alinhadas verticalmente na traseira com sensor de digitais abaixo e tela em proporção esticada, com margens finas e o polêmico Note no topo. Diferente do que eu falei sem pensar no vídeo de hands-on do próprio G7, esse negócio do Note não começou no iPhone X, mas sim em outros celulares como o Essential Phone. Tudo que o celular da maçã fez foi popularizar esse formato de recorte mais esticado na tela. Falha minha. Seja como for, pelo menos no G7 o Note é menor do que no iPhone X. Depois de tantos aparelhos nesse estilo, eu nem estranho mais e acho o visual bonito e moderno. E se você discorda e acha o recorte realmente horrível, pelo menos a LG incluiu uma função que permite disfarçar o Note via software. Esse é um recurso que tem seus prós e contras, mas isso eu explico daqui a pouco. Na lateral direita fica uma tecla dedicada de energia, ou seja, isso não fica mais embutido no sensor de digitais na traseira. Na parte de baixo ele tem a saída de som, a entrada USB-C e o conector de fone de ouvido. E na esquerda estão os controles de volume e uma tecla dedicada para Google Assistente e Google Lens, mas eu volto para isso quando for falar de software. Dá para resumir dizendo que o design do LG G7 não foge do que a gente já vê no mercado atual de smartphones de ponta, mas isso não quer dizer que ele é um celular feio. Eu mesmo gostei do estilo dele. E ele tem resistência à água e poeira com certificação IP68, o que é sempre bom. Agora, por mais que os vidros na frente e atrás tenham tecnologia Gorilla Glass 5 e talvez consigam resistir a impactos se o celular cair de frente ou de costas, vidro é vidro e acidentes podem fazer estrago em qualquer aparelho feito desse material. Foi o meu caso com o G7. Ele caiu de uma altura de pouco mais de 1 metro e bateu de quina no concreto. E o resultado foi esse aqui. É sempre uma boa ideia usar uma capinha em qualquer celular, especialmente se você for desastrado como eu. Isso dói tanto em mim quanto em vocês, viu? A LG não confirmou quais acessórios vão estar na caixa aqui no Brasil, então o jeito vai ser torcer para ela seguir a deixa das rivais e incluir um case como parte do pacote aqui por essas bandas. Seguindo para o display, a LG apostou em manter a sua tecnologia IPS LCD Full Vision no painel, que tem 6,1 polegadas no formato de 19,5 por 9 e resolução máxima Quad HD+. O conjunto foi bem calibrado pela LG e o resultado é que a tela do G7 consegue exibir imagens com uma ótima quantidade de detalhes e até cores muito boas para um LCD. Eu normalmente prefiro as cores de telas AMOLED, mas eu não senti tanta falta aqui. O G7 tem 6 padrões diferentes de reprodução de cores, sendo um automático, 4 para atividades específicas e um que deixa você customizar os níveis de saturação, tom e nitidez. E em todos os padrões você pode ajustar a temperatura de cor e o equilíbrio do RGB para deixar a experiência de exibição de acordo com o seu próprio gosto. Aí, só dá para perceber mesmo a diferença do G7 para um AMOLED se você colocar eles lado a lado passando a mesma coisa. Os níveis de brilho do G7 são bons o suficiente para você conseguir ver as coisas na tela sem dificuldade mesmo sob sol forte. E naqueles momentos de reflexo mais direto, dá para ativar a função Boost para aumentar mais ainda a intensidade da luz e deixar tudo muito bem visível por alguns minutos. Depois, o celular volta sozinho ao normal para evitar aquecimento. Passando para as câmeras, o G7 traz uma combinação dupla na traseira com 2 sensores de 16 megapixels, um deles com lente de angulação normal e abertura de 1.6 e o outro com lente wide de 107 graus e abertura de 1.9. A grande angular é um pouco mais estreita do que em celulares passados da LG, o que faz ela mostrar um pouco menos de distorção nos cantos das imagens.
Em geral, eu achei que as fotos no modo automático são muito boas tanto de dia quanto de noite, mas tem ressalvas. Em dias com sol muito intenso ou em ambientes com luzes fortes viradas direto para a câmera, o G7 nem sempre controla bem a exposição, o que pode deixar as cores um pouco lavadas. Tomando cuidado com isso, o resultado tende a ficar bem melhor. Outro ponto é que usar a lente wide em situações de pouca luz faz a quantidade de ruídos aumentar por causa da abertura menor. Você pode ativar a função Super Bright para aumentar a clareza de cenas noturnas, mas isso corta a resolução das imagens para só 4 megapixels. Muitos desses pontos que eu citei para as câmeras até agora provavelmente podem ser melhorados com uma atualização de software. E como esse modelo que a gente recebeu aqui é de pré-produção, provavelmente é isso mesmo que vai acabar acontecendo. No caso, no fim das contas, o LG G7 provavelmente não vai superar a qualidade das imagens de um Galaxy S9, um iPhone X ou de um Pixel 2, por exemplo, mas chega bem perto. O modo AI Cam é onde a LG colocou a inteligência artificial para ajudar nas fotos. O celular tenta reconhecer o que estiver aparecendo e ajusta as configurações para destacar elementos como o contraste e a saturação das cores. Além disso, ele sugere 4 filtros diferentes para cada situação, caso você queira dar um efeito especial. Quando eu estava tentando tirar fotos de objetos bem específicos, como um prato de comida, por exemplo, o AI Cam reconhecia tudo muito rápido e conseguia realmente melhorar os resultados. O problema é quando eu tentava tirar fotos de cenas mais amplas, como uma casa no meio da rua, por exemplo. Isso muitas vezes fazia a inteligência artificial tomar decisões erradas, destacando as pessoas que estavam passando na frente, quando na verdade eu queria destacar o prédio que estava no fundo da imagem, por exemplo. Aí eu acabava muitas vezes desativando a inteligência artificial e ligando ela só quando eu queria destacar alguma coisa bem específica mesmo. As câmeras do G7 também têm um modo retrato e você pode alterar a intensidade do desfoque do fundo antes ou depois de fazer a captura. Isso vale tanto para a dupla traseira quanto para a lente frontal, com resultados legais em ambos os casos. O modo manual do software da LG continua sendo um dos melhores na minha opinião, permitindo mexer em vários parâmetros e chegando a um ISO de 3200 e a até 30 segundos de exposição, entre outras configurações possíveis tanto para fotos quanto para vídeos. Falando em vídeos, o G7 consegue fazer gravações em 4K a 30 fps ou Full HD a 60 quadros por segundo com boa qualidade e estabilização ótica. Ele tem também estabilização eletrônica, mas ela só funciona de Full HD a 30 fps para baixo. O aparelho tem slow motion a 240 fps, mas a resolução aqui é HD e o resultado é bem ruim se você não estiver sob a luz do sol. Outra coisa bem legal na hora das gravações é o modo Cine Video, que permite que você não só altere a cor das imagens com filtros bem diferentes, como também use o recurso de Point Zoom para fechar a cena em lugares bem específicos de forma suave. Não é uma coisa que vai fazer muita diferença na sua vida, mas é legal poder usar quando você tiver vontade. A câmera frontal do G7 tem 8 megapixels e abertura de 1.9, o que permite tirar selfies muito boas de dia e até em situações com luzes fortes no fundo. No escuro, a qualidade das fotos quebra um galho, mas elas ficam com bastante ruído visível. Dá para usar a tela como flash para ajudar, mas o foco pode acabar se perdendo nesse caso. O LG G7 vem com o processador mais avançado da Qualcomm para smartphones de ponta, o Snapdragon 845. O modelo padrão do celular vem com 4 GB de memória RAM e 64 de armazenamento, mas também existe o G7 Plus, que tem o mesmo tamanho, mas vem com 6 GB de RAM e 128 de espaço interno. Os dois têm espaço para um chip de operadora e para um cartão microSD. O modelo que a gente recebeu para testar não foi o G7 Plus, mas o G7 básico mostrou que tem sim poder de fogo mais que suficiente para aguentar tudo que você quiser fazer nele. Ele é rápido, aguenta executar tarefas diferentes ao mesmo tempo e roda dos aplicativos mais cotidianos até os games mais pesados, tudo sem engasgos ou travamentos. A única ressalva que eu faço aqui foi que ele tende a ficar quente quando você fica um tempo filmando ou usando o GPS. E isso é mais comum se você tiver ao ar livre e precisar deixar o brilho da tela no máximo, mesmo sem ativar o modo boost. Não é algo que chega a machucar a sua mão e nem faz ele perder desempenho, mas pode incomodar. Em geral, eu gostei bastante da experiência de uso do G7. A RAM extra do G7 Plus provavelmente vai ajudar ele a manter aplicativos em plano de fundo por mais tempo, mas não é como se a versão com 4 GB mandasse mal nisso. Por enquanto, a LG só confirmou o G7 aqui para o Brasil, então existe a possibilidade do G7 Plus nem ser vendido por essas bandas. Se for mesmo esse o caso, é uma pena, mas pelo menos esse aqui já aguenta bem o tranco. No quesito interface, o G7 chega com o Android 8.0 Oreo em sua versão modificada pela LG. Por padrão, ele vem com a função de gaveta de aplicativos desativada, mas você pode mexer nas configurações para fazer ela aparecer e aí dá até para escolher se você quer um botão exclusivo para ela ou então só deslizar para cima para abrir.
Deslizando para a esquerda, você encontra cards para aprender a usar várias funções do aparelho, trocar suas músicas, ver suas atividades físicas e configurar ações automáticas para quando você entrar e sair de casa ou do trabalho, ou até quando ligar um fone de ouvido no celular, entre outras coisas. Deslizando para baixo no meio da tela, o celular reúne seus contatos mais frequentes, e-mails importantes, aplicativos mais usados e alguns outros elementos recentes que você tenha recebido ou usado no celular. Aqui dá para usar a busca do Google para encontrar coisas específicas nos seus conteúdos pessoais. A experiência de uso é bem rápida e fluida em geral, então deu para ver que o software está bem otimizado nesse sentido. E a possibilidade de você escolher se quer ou não a gaveta é legal para você usar como estiver mais acostumado. Eu particularmente prefiro que a gaveta de apps esteja lá com os aplicativos em ordem alfabética. Nesse ponto, uma coisa que me incomodou foi que o sistema não desfaz as pastas dentro da gaveta e nem coloca automaticamente nessa organização novos programas que você baixar depois. Você precisa ficar reorganizando isso toda vez. É um grande problema? Não, mas incomoda depois de um tempo e eu espero que a LG arrume isso quando o software chegar no final. Na área de notificações e menu de acesso rápido, tudo está bem próximo do padrão do Android. Já dentro do menu, a LG continua com seu estilo de dividir tudo em abas, com separações para funções de rede, som e display, que são bem autoexplicativas, e outra para o resto, incluindo de segurança e notificações, até atualizações e idiomas. Agora vamos voltar para as coisas de software que eu citei antes, mas fiquei de explicar depois, começando pela função que serve para disfarçar o Note. A LG chamou esse recurso de nova segunda tela. Esse nome é uma referência a dois aparelhos que a marca nunca trouxe para o Brasil, o V10 e o V20. Eles vinham com uma segunda tela bem fininha que ficava logo acima do display principal e ela tinha várias funções. Aqui esse nome não faz muito sentido porque não existe uma tela separada, é só um jeito de você disfarçar o Note mesmo. Você pode escolher deixar o recorte visível ou disfarçar com as bordas superiores retas ou arredondadas. Além disso, dá para determinar se a camuflagem via software vai ser toda preta, cinza, com cores graduais ou até multicolorida. Eu mesmo não me incomodo com o Note e prefiro deixar ele visível, mas se você não curtir, a opção de disfarce vai funcionar muito bem. Como o painel não é OLED, o preto não é totalmente escuro e a camuflagem acaba não ficando perfeita, mas você provavelmente só vai perceber que o Note está lá se colocar o brilho da tela perto do máximo ou se esforçar muito para ver. Voltando agora para o botão exclusivo da Google Assistente, você pode dar comandos de voz apertando ele uma vez só ou mantendo pressionado. Dá também para você ativar a tecla duas vezes para abrir direto o Google Lens, e aí você pode deixar a inteligência artificial dar informações sobre o que você estiver mostrando para a câmera. É legal ter uma opção para ativar assistente sem ter que ficar falando Hey Google o tempo todo, e a LG até adicionou alguns comandos de voz próprios para você poder pedir coisas como tirar uma foto com a lente de ângulo aberto, por exemplo. Como essa unidade aqui é de pré-produção, isso ainda não está funcionando em português, mas deve estar tudo ok quando o celular chegar oficialmente por aqui. Fora isso, é uma pena que a LG não saiu na frente para liberar a opção de você remapear o botão para abrir outros aplicativos, mas pelo menos dá para desativar a tecla se você não for usar e quiser evitar acionamentos acidentais. Passando para a bateria, o LG G7 vem com 3.000 mAh de capacidade. No nosso teste de estresse, com reprodução contínua de um vídeo no YouTube por 1 hora, com o brilho da tela no máximo e com o display na resolução Quad HD+, o ritmo de consumo de energia do aparelho seria o suficiente para ele durar 9 horas e 5 minutos fora da tomada. É possível reduzir a resolução para diminuir o consumo e fazer ele durar mais, mas pelo menos na resolução Full HD+, o resultado foi praticamente o mesmo. Só quando eu baixei para HD+, é que a bateria durou mais no teste, chegando a uma duração máxima de 10 horas. No uso cotidiano, o resultado foi bom o suficiente para aguentar um dia inteiro de uso moderado, evitando abusar da jogatina. Já para um uso mais intensivo, com várias horas de games e outras atividades, aí você pode acabar precisando de uma carguinha durante a tarde. Para levar a bateria de 0 a 100%, o G7 precisa de aproximadamente 1 hora e 40 na tomada, o que é um tempo bom. Indo agora para os extras, a LG continua mandando bem no áudio. O G7 tem um sistema de som chamado Boombox, que usa os espaços vazios dentro do aparelho para fazer o áudio sair com mais potência sem perder a qualidade, e o volume realmente fica bem forte. Mesmo que a saída do som embaixo seja fácil de cobrir com a mão, você provavelmente vai continuar ouvindo mesmo assim. Além disso, se você colocar o celular para tocar em cima de uma superfície plana ou de uma caixa oca, ele realmente faz o som reverberar e ficar mais potente. Para os audiófilos, o G7 vem com o áudio Quad Deck. Com isso, quem tiver um fone de ouvido de alta impedância vai poder extrair o máximo de qualidade sonora do aparelho. Como a unidade de testes que a gente recebeu não veio com fone, não dá para falar aqui sobre a qualidade do que tiver ou não no pacote final. Se você está vendo esse vídeo no futuro e já conferiu, deixa suas impressões aí nos comentários e ajuda geral.
Já se você é um daqueles que prefere imersão sonora, pode ativar a função DTS X3D para simular som surround com headphones normais, escolhendo se quer o áudio vindo da frente, dos lados ou em 360 graus. Antes de encerrar, vale falar que a posição do leitor de digitais na traseira tá boa e é fácil de alcançar com os dedos. Ele é rápido para desbloquear a tela e quase nunca teve dificuldades para reconhecer as minhas impressões, mesmo com o dedo suado. Até o momento em que a gente gravou essa análise, a LG ainda não tinha confirmado a data e o preço oficial do G7 aqui no Brasil. Tudo que a fabricante fala é que ele deve chegar por aqui muito em breve. Lá nos Estados Unidos, as operadoras estão vendendo o aparelho por $750, o que é 30 a mais do que a Samsung está cobrando no modelo mais básico do S9 por lá. Se a tendência se repetir por aqui, dá para estimar que o G7 deve custar mais de R$4.000, o que vai complicar as coisas para a LG na hora de competir com os rivais de ponta. Por mais que o G7 seja sim um celular potente, bonito e com vários recursos legais, ele não tem muitos pontos que o destaquem o suficiente para justificar um investimento maior do que o dos concorrentes. Aí, a menos que você seja realmente muito fã da fabricante e do ecossistema premium dela, vai acabar não valendo a pena. E aí, o que você achou do LG G7? Manda sua opinião e qualquer dúvida que tiver sobrado aí nos comentários, que eu respondo assim que for possível. Ou então fala comigo pelo perfil @leobrjor no Instagram ou no Twitter. Enquanto a gente não tem a novidade por aqui, dá uma conferida na descrição para encontrar links com os melhores preços para a geração passada e para outros celulares que eu citei até agora. Na descrição você também tem um link para instalar a extensão do Tecmundo Descontos e aproveitar as promoções que forem surgindo no Chrome. E como sempre, deixa o seu like no vídeo para dar uma força para o nosso trabalho. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal para ficar sempre por dentro das novidades do mundo da tecnologia e clica no sininho para receber uma notificação quando tiver vídeos novos no ar. Eu vou encerrando por aqui, um abraço e até a próxima!